Lumena, o nosso diferencial aqui do nosso Pode Sempre é falar de saúde. Você já falou Legal. algumas coisinhas aqui, mas eu queria entender melhor. Você falou que Sim. teve um episódio de depressão, então vamos começar falando de saúde mental. Que você tem também TDAH, né? Conta um Um pouquinho pra gente clássico. como é que tá aí a sua saúde mental hoje em dia. Olha, Bru, nesse momento, vocês estão tendo sorte que eu estou bem organizada na minha jornada de saúde mental. Mas eu já tive episódios, assim, né? Eu fugi de um autocuidado por muito tempo também, né? Porque quando você tá dentro de um formato rígido, profissional, você se cobra muito enquanto profissional e às vezes você se desumaniza. E fica a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Um clássico, né? Então eu acho que num dado momento eu me desumanizei da possibilidade de estar numa experiência de sofrimento psíquico, né? Porque eu via a experiência do sofrimento, eu estudava o sofrimento psíquico, eu implementava estratégias de promoção de saúde nos lugares nos quais eu trabalhava, para o público que eu trabalhava, esquecia que a bonita que também sofre. E, obviamente, fui me enrijecendo nesse lugar. E eu acho que eu acumulei muita coisa, assim. E aí, não à toa, eu explodi em momentos muito pontuais, assim, por exemplo, a perda de uma referência. Realmente foi um processo muito traumático ali, que eu já dei um sentido, já dei um lugar. A frustração também de não de querer a frustração com querer ser algo que eu estava negando. Por exemplo, quando você nega um sentimento por muito tempo em prol de projetos de outras pessoas. Não estou falando que a minha mãe me sabotou no desejo de ser artista, sabe? Mas quando você olha para trás e pensa, putz, eu acho que eu queria ter sido uma coisa que eu neguei por muito tempo. Então são coisas que você vai colocando debaixo do tapete, que em um dado momento sua própria subjetividade explode, né? E aí, em vez de você sair do armário de maneira. A própria sexualidade, por exemplo, eu neguei por muito tempo a minha atração por meninos, por mulheres. Então, eu fui colocando ali debaixo do tapete. Então, são coisas que vai acontecendo, vai passando pela sua história de vida. E isso que você falou da sensualidade também, foi tudo reprimindo. Fui reprimindo várias coisinhas, várias coisinhas. E aí, eu acho que o universo chegou, minha filha, olha, 2 tapas na sua cara. E aí foi muito interessante, por isso que eu falo que o BBB foi meu divã em rede nacional, né? Que ali foi aquela catarse toda. E como tudo na minha vida é sempre tudo intenso, arianissos. E aí, ao mesmo tempo, eu consegui pegar tudo isso, olhar e falar, putz, entendi. Então, hoje eu me policio muito em relação a vivenciar coisinhas que eu sei que vai me tocar e não olhar. Não sugiro isso a ninguém, tá, gente? Inclusive, psicólogos e psicólogos, façam suas terapias em dias. Você faz. Hoje, minha terapia, basicamente. Hoje eu já consigo ter algumas estratégias mais de autoanálise, porque eu não me vejo mais nesse lugar de uma necessidade ali, estricto senso, de uma terapia. Busco manter o meu cuidado com a fé, o meu cuidado espiritual em dia também, que isso também me organiza assim, sobre a medida. Mas hoje eu já consigo ter mais recursos de estar me policiando ali, né? Me autoanalisando. E que também é possível também. A terapia não precisa ser uma prisão. Você pode fazer em um dado momento, entender as ferramentas necessárias e se dar uma alta, vamos assim dizer, né? Se dar uma alta. Então, eu acho que o meu processo foi meio que esse, assim. Em um dado momento foi muito importante entender tudo que aconteceu, dar lugar, dar sentido e agora seguir livre, leve e solta. Então você tá conseguindo controlar todos esses possíveis gatilhos que você tem. Sim, óbvio com uma rede de apoio que a gente gosta, né? Sim. A gente gosta de ter interlocuções que façam sentido, então são interlocuções que são essenciais para mim. E o TDAH, como é que você descobriu? Quando que você Olha, teve consciência que você tinha? durante a facul a gente já estuda ali o processo do diagnóstico, como é que se dá um diagnóstico. Mas assim, o próprio TDAH ela é um adoecimento que perpassa por espectros, né? Tem níveis de TDAH. O meu não é um nível mais disfuncional. Existem, né, diagnósticos de TDAH que são realmente extremamente disfuncionais, perpassa por uma necessidade de automedicação, um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e tudo mais. No meu caso, não é esse caso extremo, mas tem aquele nível que você consegue entender, putz, que às vezes eu me colocava numa narrativa errante, né, de desatenção, e ficava naquele autoflagelo, né?
sua desatenta, ah, não presta atenção em nada. Ficava, né, até entender que tem uma camada que é do diagnóstico, assim. Então, Aí na faculdade, quando você estudou isso, você falou, opa, eu pude me sou eu. auto-identificar. Mas é uma coisa também que dá para controlar com estratégias, com um nível de rotina, agenda, uma equipe que cuida de você também. Eu tenho uma agência maravilhosa que me organiza também na rotina, e aí eu vou diminuindo esses riscos da desatenção. E em relação à sua saúde física, você já teve algum problema de saúde, assim? A minha família tem um histórico bem cruel com a diabetes, assim, né? Ah, é? Com a diabetes. Tanto que eu tento me policiar. Eu sou mais salgada, não sei o quê, o que também não me salva de nada. Mas, assim, até o momento, eu não tenho nenhum diagnóstico mais nesse sentido, assim, hipertensão, diabetes. Mas aí Mas você, é você mais... cuida da sua alimentação? Olha, se tem uma coisa que eu gosto é de água de coco. Eu tô sempre postando uma aguinha de coco, se hidrata, não sei o quê. Mas, às vezes, a rotina é bem cruel com a gente também, né? Às vezes eu dou umas vaciladas de alimentação. Tô começando a credibilizar a importância, dar importância muito ao exercício físico, à musculação. Eu tinha muito preconceito com a academia. Eu achava meio blasé, sabe, esse culto aos corpos. Até entender que, pô, anda junto, É saúde, né? sabe? Uhum. Anda junto, o exercício, a musculação, a saúde física, a saúde mental impacta diretamente ali. Sim. E você tem tendência a engordar, a emagrecer? Como que é isso? Você tem que estar controlando o que você Ah, eu come ou lembrei, você não? falou, eu tenho uma anemia. Ai. Eu tenho uma anemia, hein? Eu lembrei agora. Você falou da questão da... Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, em relação a ferro, que é genético. Minha mãe, minha avó, essa coisa... na verdade, tem uma vertente até histórica, né? Da população negra tá atravessada por anemias específicas, né? Não à toa, a anemia falciforme, ela acaba sendo uma pasta priorizada pelo Ministério da Saúde em relação ao debate de saúde da população negra, né? Porque não à toa a maioria dos casos diagnósticos de anemia falciforme são em pessoas racializadas e tal. Mas a minha não chega a ser anemia falciforme, mas é uma anemia considerável. Não à toa, quando eu fui fazer a prótese mamária, fui fazer o silicone, o meu cirurgião, ele me ligou essa atenção, esse ponto de atenção. Então, eu tive que fazer uma reposição de sangue e tal. Teve que ter um cuidado mais específico por conta dessa anemia. Uhum. Isso você fala, por exemplo, para o seu público? Deveria falar mais, Bru? Tá Pois é, aí. porque é legal, né? Uma informação que não é todo mundo que tem. Nossa, você me ligou esse ponto. É verdade. Não tá aí. Nunca, eu acho que eu nunca tornei público isso. E aí, nesse sentido, eu tô, mais uma vez, né, dando atenção à importância do cuidado nutricional, acompanhamento nutricional. Agora que eu comecei a fazer musculação e tal. Tem que ter um suplementozinho, né? Sabe? Teve isso, tem esse capítulo. Eu aí, ó. Trabalho muito pouco essa coisa. Deveria. E na época que eu era residente, eu estudava muito isso, né? Porque chegava muitos casos de mulheres. E aí tem os adoecimentos decorrentes da anemia, né? E aí a gente tentava... Como era uma equipe multiprofissional, a gente acabava tendo que fazer um plano de promoção de saúde meio que interdisciplinar, então eu acabava aprendendo um pouquinho. Então, quando a nutricionista ela passava um acompanhamento para algumas pacientes, ela tinha esse cuidado de olhar esses pontos de atenção, Sim. sobretudo o alimentar e tal, que impactava também no adoecimento emocional. E a gente vai vendo realmente como a saúde é global, né? Total, tá Como tudo ligado, né? a prevenção e a só. promoção Exato. global. Total.